Afonso Silveira e o teste do silêncio. Quando Afonso Silveira abriu a janela da biblioteca naquela tarde, o vento trouxe um cheiro de chuva e papel antigo. Aquele perfume que só existe em casas onde a memória tem peso. A mansão parecia respirar devagar, como se cada corredor guardasse um segredo. Os quadros de antepassados, alinhados nas paredes, observavam sem julgamento. Os relógios marcavam horas, com a arrogância de quem nunca precisou ter pressa. Afonso apoiou as mãos no parapeito e ficou parado, olhando a copa das árvores, mas enxergando outra coisa: a própria vida. Ali, entre fotografias emolduradas e troféus da empresa, crescia uma pergunta que vinha empurrando o peito dele há meses. Uma pergunta que não cabia mais em contas bancárias e reuniões. Se o nome cair, quem fica? Se o dinheiro some, quem enxerga o homem? Ele completara 73 anos como quem assina um documento sem ler, sem festa, sem barulho. Os filhos mandaram mensagens educadas, os netos apareceram por protocolo e o telefone tocou mais por negócios do que por saudade. O que mais doía não era a ausência. Era a sensação de que quando o amavam, era pelo que ele podia oferecer. Afonso não era um vilão. Tinha feito fortuna trabalhando, abrir empregos, ajudar a gente, mas o tempo tem um tipo de sinceridade que não pede licença. Ele começa a te mostrar o que você construiu e o que você ignorou. No fim, Afonso estava cansado de ser tratado como saldo, e foi por isso que chamou o Dr. Mário. O advogado chegou discreto, sem aquela teatralidade de quem gosta de ser alguém. Era um homem de fala mansa e olhar que parecia medir riscos antes das palavras. Mais do que profissional, era testemunha. Já vira Afonso vencer, perder, se endurecer, sorrir por educação, engolir choro com uísque. Afonso não enrolou. Quero desaparecer, disse ele, não do mundo, do meu papel nele. Quero fingir que tudo acabou. Quero ver quem aparece quando o que resta sou eu. Dr. Mário segurou o silêncio por alguns segundos, como se estivesse segurando uma porta para não bater. Você sabe o que está pedindo? Isso pode provocar sofrimento real. Sofrimento real eu já tenho, Afonso respondeu sem levantar a voz. Só que ele é silencioso. O advogado respirou fundo. Isso pode ser interpretado como crueldade. Pode virar escândalo. E tem um risco maior. Você pode descobrir a verdade e não aguentar. Afonso baixou os olhos e naquele gesto havia um homem que, apesar do império, parecia pequeno. Eu preciso saber antes de morrer. Não quero morrer rodeado de gente que só existe perto de mim por conveniência. Dr. Mário aceitou com uma condição. Tudo seria feito com cautela, com registro, com provas de lucidez, sem que o plano virasse arma contra o próprio Afonso, e deixou algo por escrito, como quem coloca um aviso numa história perigosa. Este é um ato extremo do personagem, não é orientação para a vida real, porque a vida real não é novela, e teste mal conduzido vira tragédia. Naquela noite, a casa cheirava a assado e café, o tipo de cheiro que deveria significar família, mas naquela mansão era mais cenário do que afeto. Lourdes já estava na cozinha antes de todo mundo. Ela tinha mãos calejadas e unhas sempre limpas. Tinha o silêncio de quem aprendeu que o mundo não se sensibiliza com drama, só com resistência. Trabalhava ali há quase 20 anos. E, sem perceber, tinha virado o único ser humano naquela casa que tratava Afonso como pessoa, não como patriarca. Lourdes não era santa, era mulher. Tinha uma filha que criara sozinha, tinha medo de adoecer e não poder trabalhar. Tinha sonhos guardados numa gaveta que ninguém abria. Tinha uma dignidade tão discreta que quase parecia invisível. Mas era exatamente isso que a tornava poderosa. A família chegou depois das 7. Henrique entrou primeiro, com aquele jeito de quem caminha com números na cabeça.
A esposa, Patrícia, veio com elegância ensaiada e um perfume caro que parecia pedir atenção. Os netos, Rafael e Júlia, sorriram como quem cumpre um compromisso. O jantar começou com frases limpas demais para serem verdadeiras. Afonso observava tudo com uma calma dura. Henrique mal pousou o celular. Patrícia falou de viagens com um brilho nos olhos que não combinava com um pai envelhecendo. Rafael fez perguntas que já pareciam negócio. Júlia ria, mas o riso dela não pousava em ninguém. E então Afonso soltou a frase que mudaria o eixo da casa. Eu perdi quase tudo. O silêncio veio como um prato quebrando no fundo da casa. Patrícia arregalou os olhos rápido demais. Como assim? Tudo? Henrique não perguntou. Você está bem? Henrique perguntou. O que sobrou? Afonso não respondeu de imediato. Não por teatro, por dor, porque naquela pergunta estava tudo. O amor que pergunta, você está bem? É um. O amor que pergunta, o que sobrou? É outro. Enquanto a mesa se transformava em tribunal, Lourdes atravessou a sala com um copo de água. Não falou alto, não fez cena, apenas colocou o copo perto dele com uma naturalidade antiga e ajeitou o xale que estava caindo do ombro do velho. E disse num tom baixo, como quem fala com alguém que existe, amanhã eu faço a sopa do senhor cedo. Afonso sentiu algo apertar dentro dele. Não era gratidão. Era um tipo de vergonha. Porque ele percebeu. A gentileza dela era maior que o dinheiro dele. As semanas seguintes foram uma queda lenta. Convites sumiram. Visitas minguaram. Mensagens ficaram frias. Henrique apareceu poucas vezes e sempre com pressa. Patrícia veio uma vez, perguntou de documentos e não voltou. Rafael começou a levar pequenos objetos para guardar. Júlia mandou emojis e desculpas. E Lourdes permaneceu. Todos os dias, o café. O jornal dobrado. A janela fechada quando ventava. O chá quando ele tossia. A presença quando o silêncio ficava pesado. Até que o corpo de Afonso começou a falhar. Uma tontura. Uma queda de pressão. Uma noite de falta de ar. Na primeira vez ele tentou disfarçar. Na segunda, Lourdes viu. Na terceira, ela não pediu permissão. Ligou para o médico, chamou o carro, segurou a mão dele como se segurasse um mundo. No hospital, Afonso ficou olhando para as pessoas passando e percebeu um detalhe que doeu mais que qualquer exame. Ninguém da família estava ali, só Lourdes. E foi ali, com o braço picado de agulha e o coração cansado, que ele entendeu a pergunta original de um jeito mais cruel. Não era quem fica quando eu fico pobre, era quem fica quando eu fico frágil. De volta à mansão, ele chamou Lourdes para a cozinha numa manhã de luz tímida. Sentaram na mesa pequena, onde as coisas eram simples e por isso mesmo verdadeiras. Preciso te contar uma coisa, disse ele, e contou. Contou do plano, da farsa, do advogado, do teste. Esperou raiva. Lourdes ouviu tudo em silêncio, e quando terminou ela não explodiu. Ela baixou os olhos, respirou fundo, e a voz saiu com uma dor que não era por ela. Eu fico triste, não pelo senhor, pelo que a sua família virou. Afonso engoliu seco. Você acha que eu sou ruim por ter feito isso? Lourdes levantou o olhar. O senhor é um homem cansado, só isso. E homem cansado faz escolhas desesperadas para encontrar uma verdade que deveria ter sido simples. Afonso ficou em silêncio como quem recebe um diagnóstico. Então ele revelou a parte que guardava como segredo final. Ele não queria só deixar para Lourdes. Ele queria transformar aquilo numa coisa maior. Um instituto, bolsas, creche, cursos, assistência jurídica, apoio a mulheres que trabalham em casas alheias, como Lourdes trabalhou a vida inteira. Eu quero que essa fortuna vire dignidade, disse ele, e quero que você esteja à frente, mas com equipe, com conselho, com transparência. Eu não quero te colocar no meio de lobos, eu quero te dar estrutura. Lourdes hesitou.
E aqui está o ponto que muda a história. Ela não disse sim na hora, porque Lourdes não era ingênua. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de me odiarem. Medo de tentarem me destruir. Medo de acharem que eu me aproveitei. Medo de eu não dar conta. Afonso ouviu aquilo como quem ouve a coisa mais honesta do mundo. Então não faz por mim, ele disse. Faz pelas mulheres que nunca tiveram chance. Lourdes ficou um tempo calada. A mão dela tremia um pouco. Não de ambição, mas de responsabilidade. Se for para virar instrumento de humilhação, eu não quero, mas se for para virar caminho, eu topo. Dr. Mário organizou tudo como se estivesse montando um cofre para a intenção. Laudos médicos, testemunhas, registro de vontade, conselho gestor, cláusulas de proteção, porque a guerra veio. Henrique descobriu. Chegou na mansão com olhos de incêndio. Isso é loucura, gritou. Você vai entregar tudo para a funcionária? Você enlouqueceu? Afonso não levantou a voz. Eu vou entregar para um propósito, e você chama de funcionária, porque nunca enxergou a pessoa. Henrique prometeu contestar. Falou em incapacidade. Falou em manipulação. Falou em vergonha. O caso ganhou barulho. Houve audiência para avaliar lucidez. Houve advogado. Houve veneno em frases bem vestidas. E no dia em que Lourdes entrou no fórum, ela sentiu o peso do preconceito nos olhos dos outros. Aquele julgamento silencioso de quem acha que pobre só serve para obedecer, não para decidir. Ela sentou, respirou e, quando foi chamada para falar, não fez discurso bonito. Ela contou cenas. Contou do copo de água, do chale, do hospital, das manhãs em que ele tremia e não queria admitir, das noites em que ele esquecia nomes e fingia que era só cansaço. E disse uma frase que fez a sala ficar dura. Eu não fiquei por dinheiro. Eu fiquei porque eu não consigo deixar um velho sozinho. O juiz ouviu os laudos, ouviu testemunhas e reconheceu. Afonso estava lúcido. A vontade era dele. O testamento seguia. Henrique saiu com o rosto de quem perdeu uma guerra, mas ainda queria brigar. Só que a vida tem uma justiça que não vem do tribunal. Com tudo validado, a mansão começou a mudar. Salas viraram salas de curso. A biblioteca ganhou livros infantis. O jardim ganhou brinquedos. A casa, que era símbolo de distância, virou símbolo de acesso. O Instituto nasceu, e nasceu com uma regra que Lourdes fez questão de colocar no primeiro documento interno. Aqui ninguém será ajudado para ficar dependente, será ajudado para ficar livre. Os primeiros frutos vieram rápido. Uma creche que permitiu mães voltarem ao trabalho sem deixar filhos com vizinhos aleatórios. Um curso noturno para mulheres que queriam sair do trabalho doméstico e migrar para administrativo. Um setor de assistência jurídica básica para orientar direitos. Microbolsas para filhos de trabalhadoras. Afonso passou a visitar a creche e ouvir uma coisa que nunca ouvira na vida corporativa. Obrigada. Mas dessa vez não era gratidão interessada, era gratidão viva. E então veio o último capítulo. O que ninguém previu. Numa noite de outono, Afonso teve uma crise forte. Dessa vez não era controlável. Foi rápido e silencioso como as coisas mais verdadeiras. No hospital, ele pediu que chamassem Lourdes e Dr. Mário. Quando Lourdes chegou, ele estava cansado, mas com os olhos abertos. Eu preciso te pedir um favor. O último. Não fala assim, Sr. Afonso. Ele sorriu. Lourdes, eu tenho medo de morrer e o mundo transformar isso em fofoca. De dizerem que você se aproveitou. Eu não quero que seu nome vire lama. Ela ficou muda. Afonso puxou com dificuldade um envelope que Dr. Mário tinha trazido. Eu escrevi uma carta. Não é para a imprensa. Não é para juiz. É para você ler. No dia em que você achar que não aguenta mais. Lourdes segurou o envelope como se fosse vidro. E tem outra coisa. Afonso continuou com a voz fina. Eu também escrevi uma carta para o Henrique.
Ele vai recebê-la quando o Instituto completar 1 ano. Não no meu funeral. 1 ano. Porque eu quero que ele veja resultado, não opinião. Lourdes começou a chorar sem barulho. O Senhor... Ela tentou falar e não conseguiu. Afonso apertou a mão dela. Eu não encontrei amor na minha casa. Eu encontrei amor no meu cotidiano. Isso me salvou no fim. Obrigado. E dormiu. Na madrugada, Afonso partiu como quem desliga uma luz com cuidado. Sem espetáculo, sem teatro. Só um silêncio. No velório, a família apareceu inteira, bem vestida, bem penteada, bem correta. Mas o que chocou foi a outra fila. Mulheres simples, mães com crianças, jovens com apostilas na mão, gente que nem sabia pronunciar Afonso Silveira direito, mas sabia dizer: ele ajudou minha vida. Henrique olhou aquilo e ficou sem chão. Era como se tivesse descoberto que a herança verdadeira não cabia no cofre. 1 ano depois, no aniversário do Instituto, aconteceu o desfecho que ninguém esperava. Lourdes subiu ao palco simples, sem luxo, sem maquiagem pesada, sem voz ensaiada, só Lourdes. Ela segurou o envelope da carta que Afonso tinha deixado para ela e pela primeira vez decidiu ler em público apenas um trecho, não para se justificar, mas para proteger o sentido do que tudo aquilo era. A carta dizia, em palavras simples: Lourdes, se um dia te acusarem, lembra do que você fez quando ninguém estava olhando. O mundo julga barulho, Deus julga gesto. A sala inteira ficou em silêncio. E então Dr. Mário chamou Henrique à frente e entregou a carta que Afonso escreveu para ele. Henrique abriu com mãos tensas, e ali dentro havia uma frase que não era agressiva. Era cirúrgica. Filho, eu não te deserdei. Eu te devolvi a realidade. Se você quiser fazer parte do que eu construí agora, venha não como herdeiro, mas como homem. Henrique ficou paralisado. E pela primeira vez, sem câmeras, sem discurso, sem pose, ele chorou. Não por dinheiro. Por perceber que passou a vida inteira tentando herdar um império, e não conseguiu herdar o básico: presença. Naquele dia, Henrique não prometeu nada. Ele só caminhou até Lourdes, diante de todos, e disse 2 palavras que mudaram o ar da sala: me desculpa. Lourdes não respondeu com raiva, não respondeu com vitória, respondeu com a mesma firmeza que sempre teve: então prove. E Henrique ficou, não como dono, como voluntário. Começou carregando caixas de material escolar. Depois, ajudou na parte administrativa. Depois, virou parceiro de um programa de empregos para jovens. A cidade que antes falava da queda do magnata, passou a falar de outra coisa. Um homem que simulou a ruína para enxergar a verdade. E, sem querer, encontrou redenção. E Lourdes, que um dia foi invisível, virou referência. Não porque ganhou tudo, mas porque fez algo que quase ninguém faz. Ficou quando ninguém estava olhando. E é por isso que essa história dói e cura ao mesmo tempo. Porque no fim, a pergunta não é quem herdou o dinheiro. A pergunta é quem ficou quando a vida apertou. E quem você está sendo quando ninguém tem nada a te oferecer. Se essa história mexeu com você, comenta uma coisa simples: eu escolho ser a Lourdes de alguém.